Oi gente, tudo bem com vocês? Eu vim gravar um vídeo depois de não sei quantos tempos que eu gravei o outro. Faz uns bons meses. Eu sempre fico com vontade de gravar, mas eu nunca abro a câmera e começo a falar, gente. Sempre é um lenga-lenga. Mas então, eu vim fazer um vídeo sobre o meu relato de parto, falando, né, como é que aconteceu tudo e tal. Assim, porque é o que eu tô vivendo, né? Pelo menos eu tô conseguindo ler alguma coisa. Depois eu venho falar sobre as leituras que eu tenho feito ultimamente aqui pra vocês, né? Num vídeo só mais geralzão sobre elas, que é de um nicho específico, maternidade. Então, vamos lá. Tudo começou de dia 10 de julho de 2025. 3 e pouca da manhã, eu acordei com muita vontade de ir no banheiro. E quem já esteve grávida sabe que quando você acorda de madrugada com vontade de ir no banheiro, parece que você vai se fazer xixi nas calças antes de chegar no banheiro. É muito engraçado. E aí aconteceu basicamente isso, né? Eu estava levantando da cama e eu senti algo escorrer. Aí o primeiro pensamento que vem à cabeça, meu Deus, estou fazendo xixi na calça. Bem pensamento de criança, né? Estou... Enfim. Aí eu falei... Aí na mesma hora que eu pensei isso, aí me veio outra coisa. Não, rapaz, isso pode ser a bolsa. Porque eu fui uma grávida um pouco diferenciada, né? Assim, da maioria. Mas eu acho que essa parcela de grávidas está crescendo muito mais. Que são grávidas que estudam, né? Sobre o parto, como é que seu corpo se comporta e afins. Então eu passei a minha gestação todinha estudando sobre isso. Não consegui zerar o curso de Laura Padilha, maravilhosa. Mas eu assisti bastante coisa dela. Eu comprei o curso e tal, eu mergulhei de cabeça na gestação. E aí, na mesma hora me veio isso na cabeça, né? Aí eu fui ao banheiro, fiz xixi normal, só que aí, quando eu levantei, realmente eu estava perdendo o líquido. Eu voltei pro quarto, aí eu fiquei naquela, meu Deus, eu volto a dormir? Eu acordo meu marido, o que é que eu faço? Aí eu fui, peguei a lanterna do celular, liguei a lanterna do celular pra ver a cor do líquido, né? Porque quem é entendido dessa parte sabe que a cor do líquido tem uma diferenciação. Um líquido normal é um líquido transparente. Beleza. Aí eu liguei a câmera do celular e o meu líquido estava rosado. Aí eu entrei em pânico. Por uma liseira, né? Mas eu entrei em pânico. Por um momento assim, eu não soube o que fazer. Eu não sabia o que era. Porque se eu estudei, eu deveria saber, né? E eu fiquei, meu Deus, ela não falou sobre isso e tal. Aí eu comecei a entrar em pânico. Aí eu fui, acordei ele, meu esposo. Aí eu fiz, amor, meu líquido tá rosado, eu não sei o que é. Por quê? Se o líquido tá transparente, beleza, tá tudo tranquilo. Se o líquido tá escuro, amarronzado, é porque tem mecônio. Você tem que correr pro hospital porque o bebê fez cocô na sua barriga. Ele não pode aspirar o cocô dele, né? Não pode aspirar o mecônio. E aí, beleza. Aí foi aquela coisa meio alucinógena. Aí ele correu, levantou da cama todo assustado, sem entender o que tava acontecendo. Aí a gente foi, pegou o celular e foi pesquisar. Aí eu falei, não, rapaz, eu acho que tá normal. Só que eu ainda tava muito preocupada e muito nervosa. E eu falei, não, se acalme que você não pode ficar nervosa. Eu, no meu subconsciente, falando comigo mesma, né? E aí, beleza. A gente ligou era amigo dele na época, mas hoje ele é padrinho da minha bebê. E aí ele fez, depois de um tempo ele falou, não, isso é o tampão que vai sair, tá tudo tranquilo, não se preocupe. Realmente a gente tinha pesquisado e tinha uma moça que tinha tido um rompimento de bolsa e era rosado o líquido dela. Então eu fiz, não, eu acho que tá tudo bem. E isso já foi passando as horas, né? Quando a gente conseguiu falar com ele, já eram umas 5 para 6 da manhã. E aí, depois de um tempo, ele foi chamar minha mãe porque eu estava com fome. Aí ela fez carne, eu quis comer carne. E eu comi carne e aí as dores começaram a intensificar um pouco, né? Primeiro começou como uma cólica bem sutil, bem leve. Eu não era muito de ter cólicas. Quando eu tinha era essas cólicas bem tranquilas, só tipo umas pontadinhas, quase nada assim, no início mesmo. Ela tá comendo os livros. Eu falando com vocês, ela comendo os livros dela, mas é a única forma dela ficar quietinha pra me gravar. E aí, começou, né? Eu fiquei muito tempo na bola de pilates. Por quê? Quando começou a aumentar as dores,
não é que as cólicas me incomodavam. O que mais me incomodavam era a dor na minha lombar. A sensação que eu tinha é que tinha duas mãos entrando no osso e fazendo isso aqui, ó. Era muita dor na lombar. Tipo assim, na lombar, baixando pro ossinho do sacro aqui, né? Perto do cóccix. Então, era literalmente a sensação de estar abrindo. Então, pra mim, foi bem complicada essa parte. E eu ficava muito na bola porque relaxava, né? Aliviava essa tensão, essa... sei lá, esse negócio arreganhando minha lombar. E aí, beleza. Aí ele falou assim, quando for umas 9 vocês vão pro hospital. Aí, tá bom. Eu já queria ir pro hospital quando eu tivesse basicamente quase parindo. Mas, como era o primeiro parto, primeira vez que a gente tava passando com isso, né? Primeira vez que eu tava passando por tudo. Então eu fiz, então vamos. Aí a gente foi pra um hospital e chegou lá, fizeram a triagem em mim e tal. Eu já tava ficando com mais dores, mas ainda assim não tava nem perto daquela dor enorme, né? Tava só com um pouco mais de dor. Aí depois de um tempo, demorou um pouco, a gente chegou lá às 9 e pouca, eu fui examinada de 10. Não demorou muito, mas acho que já eram umas 10, 15 para 10 e meia, mais ou menos isso. Aí eu fui examinada, realmente eu tava com bolsa rota, né, que é a bolsa rompida, e tava com 4 centímetros de dilatação. Tá aí ok, né? Eu até achei que estaria com mais. Eu sem entender de nada, né? Na prática, né? Porque teoricamente eu já sabia como é que seria o passo a passo do trabalho de parto. E aí, eu não vou lembrar o certo agora, mas tem as fases, né? Não tô lembrando de cor, mas eu anotei tudo nos meus estudos. E aí, beleza. Não tinha vaga no hospital pra mim, e aí eles fazem eles me cadastram no sistema pra ver se surge vaga em outro hospital. Aí surgiu em outra cidade, tipo assim, eu tava em João Pessoa, e aí iam me mandar pra uma cidade metropolitana, que é aos arredores de João Pessoa. Aí minha mãe fez, não tem. Eu também falei, rapaz, não tem pra quê, né? Se eu moro em João Pessoa, eu vou fazer o quê na outra cidade? Na época, né? Eu morava em João Pessoa. Aí eu falei, não, gente, sem condições. Aí minha filha assim, você quer ir para outro hospital? Tinha um hospital próximo, né, assim, aos arredores. Aí eu fiz, não, eu quero ir pra casa. A gente tava mais ou menos uns 20 a 30 minutos de casa, dependendo do trânsito. Aí voltamos pra casa. Aí, basicamente, eu tava no caminho com bastante dor. Tanto que, pra mim, essa parte foi a parte mais chata, porque quando qualquer coisinha no carro, freada, qualquer coisa, eu sentia, né? Então, foi bem chata essa parte. Aí a gente chegou em casa, eu falei pra minha mãe que eu queria comer, ela preparou lá uma salada, uma maçã e tal. Eu dei uma mordida na maçã, não consegui comer nada, não consegui comer. E aí, depois de um tempo, acho que a gente chegou em casa, eram umas 11h30, por aí. Eu sei que a gente ficou pouco tempo em casa, só deu tempo pra eu comer, tomar banho, e isso a passos lentos, né? Que você tá sentindo muita dor. Então, não é... São atividades simples, mas nessa situação não foi tão simples e não foi tão rápido. Aí, quando deu 1h mais ou menos, a gente foi pra outro hospital, um hospital mais próximo de onde eu morava. E aí, a gente chegou lá, foi bem tranquilo, minha mãe já avisou, né, que eu tava com a bolsa rompida, e aí já veio um maqueiro, eu acho que é maqueiro que chama, né? Com a cadeira de rodas, era até inclusive conhecido da minha família. E aí já me subiram direto lá pra cima, né, pra ala da obstetrícia. E aí beleza, lá eu ia passar por outra triagem, ia passar por outro médico pra saber com quantos centímetros eu tava. E aí beleza, eu fui examinada de 2 da tarde pela médica, né? Lá de novo eles fizeram outros testes rápidos que a gente faz no pré-natal, que é o teste do dedinho, né? Aí saiu todos os resultados negativos, aí depois eu fui pra médica. Ela leu o meu plano de parto, uma coisa que eu tava com muito medo de acontecer, né? Porque geralmente em hospital público o pessoal fala que eles ignoram, que
que eles estão nem aí e que até eles podem marcar você por você ter o plano de parto, entendeu? No sentido ruim da coisa. Aí eu tava um pouco apreensiva quanto a isso, mas isso não aconteceu. Eles foram super solícitos, a equipe médica leu, enfim. Aí beleza, eu fui examinada, tava com 5 centímetros de dilatação. E já fazia quase 2 horas ou 3 horas que eu tinha sido examinada de manhã, né? Aí eu fiquei assim, caramba, eu só dilatei 1 centímetro daquele tempo todinho. Mas, tipo assim, não bitolei com isso, né? Porque eu tava sentindo muita dor, eu tava lá querendo saber da dilatação, eu tava querendo que a dor engrenasse e tudo bem, né? Mas no momento, quando ela falou 5 centímetros, eu fiquei só isso, mas enfim, né? Passou. Aí ela fez, olha, Gabi, aqui a gente não tem vaga, você vai ter que ser direcionada, de novo, né? A mesma coisa. Você vai ter que ser direcionada para o banco de dados do hospital, porque é protocolo, não sei o quê. Mas, de toda forma, o seu parto não vai demorar muito. Porque quando ela me examinou, ela já viu a cabecinha, ela viu os cabelinhos, né, da minha bebê. E é um hospital universitário, então ela fez assim, olha os cabelinhos. Que engraçado, né? Enfim, a situação. Aí veio o estagiário ver e tal. Aí, beleza. E meu esposo do lado, o tempo todo comigo. Aí ela fez assim, olha, daqui meia hora eu lhe examino de novo. Aí, beleza. E eu só queria ficar sentada, imóvel. Aí o meu esposo, não, vamos se mexer. Vamos se mexer, bora andar. Aí já tava naquele pique. Eu dava 2 passadas, uma contração. Aí eu parava assim, ó, a sensação que eu tinha que eu ia desmoronar. Porque as pernas ficavam super bamba. Aí, beleza, né? Ele fez, não, vamos andar, e não sei o que. Ele me animando o tempo todo. O tempo todo. Ele literalmente foi a minha rocha firme nesse calvário aí do parto. Porque ele foi excepcional. E essencial, né? Aí ele fez, não, vamos no banheiro, porque eu tava ficando com vontade de fazer xixi, né? Só que eu tava sentindo uma pressão muito grande. Sentindo o bebê encaixar. Aí ele fez, vamos no banheiro, vamos agachar. Aí eu, pronto. Sem brincadeira, a gente foi no banheiro, eu agachei 2 vezes. Na segunda vez eu comecei a sentir um negócio escorrendo. Quando eu olhei, eu estava toda melada de sangue. Aí eu fiz, não é normal. Aí a gente foi e voltou, né? Isso é aquela coisa, 2 passadas, uma contração. 2 passadas, uma contração. Desse jeito. Aí, quando aconteceu isso, eu falei, não, vamos na médica. Aí a gente saiu e foi pra sala da médica. Aí a médica fez, sim, Gabi, eu já ia lhe chamar. Porque já tinha passado 1 hora, né? Ela falou que me ia examinar com meia hora. Tinha passado 1 hora já. Mamãe. Aí, ela me examinou de novo. Demorou um tempo, aí eu já tava com a pulseira da maternidade, porque a moça já tinha colocado em mim, a enfermeira do lado. Aí eu até disse assim, já surgiu vaga? Ela fez, não, mas já pediram pra mim colocar em você, porque a qualquer momento que surgir você já entra. Aí eu fiz, ótimo. Aí, quando eu entrei, eu falei pra ela, olha, eu tô sangrando e sujou minha roupa toda. Eu tava com o vestido e já tava tudo sujo. Aí ela me trocou, né, me deu a bata do hospital. Aí ela fez assim, você vai entrar, eu vou só lhe examinar. Não, na verdade ela me examinou primeiro, depois que ela disse que eu ia entrar. Quando ela me examinou, demorou um pouquinho, porque as contrações estavam vindo bem rápidas. Ela fez, quando parar a contração, você me fala que eu lhe examino. Aí parou, aí ela me examinou. Aí ela se assustou, porque eu tava com 9 centímetros, ou seja, de 5 eu fui pra 4. Eita! De 5 eu fui pra 9 em 1 hora. Eu dilatei 4 centímetros em 1 hora. Aí ela se assustou comigo, disse que eu era muito calma e que eu não parecia que tava com 9 centímetros de dilatação. E eu tava, assim, tava um pouco transtornada, né, com a dor. Mas não era aquela coisa absurda que o pessoal fala, né? Que o pessoal diz que é a dor da morte, que você fica na Partolândia, viajando na maionese, não sei o que. Não, isso não me ocorreu. Não me ocorreu. Aí, beleza. Isso ela disse que eu ia entrar, já tava me ajudando a vestir a bata. Aí ela fez, Gabi, só tem um porém, porque eu tinha colocado no plano de parto que eu não queria estagiário na sala. Aí a médica veio falar comigo, fez, olha, Gabi, aqui é um hospital universitário, a gente tem muito estagiário. Eu falei, não tem problema não, médica. Não tem problema não, doutora. Eu não tava mais querendo saber de nada, entendeu? Tava nem aí para nada mais.
Aí ela fez, você quer ir de cadeira de rodas ou andando? Era super perto. Mas como eu tava com medo de cair, que eu tava assim nas pernas bamba, eu fiz, eu quero ir de cadeira de rodas. Só que as cadeiras de rodas não tinha nenhuma lá onde eu tava, né? Aí o próprio enfermeiro obstetra, que fez meu parto, veio me buscar. Ele fez, olha, eu vim buscar você, não sei o que, todo animado, campinense, de Campina Grande. Aí ele todo animado foi me buscar, né? Aí ele fez, ó, vamos, mãezinha, é muito perto. Foi um trajeto tipo assim, aqui era a porta do consultório, a gente ia um pouco, dobrava à esquerda e voltava. Já era a sala, já tinha a porta lá no final do corredor e era super pequeno. Nesse trajeto eu parei eles, no caso o enfermeiro e meu esposo, 3 vezes. A menina vai descer. Porque eu achava que ela já tava descendo. A terceira vez ele se agachou assim e ficou. Ele fez, não mãe, tá tudo certo, vai dar tempo de chegar lá. Aí pronto, 3h15 eu tava dentro da sala de parto. Aí tinha tipo umas cabines assim um pouquinho grandes e uma cortina, né? Aí ele me colocou numa cabine e fechou a cortina. E eu fiquei lá. Eu queria parir de 4 apoios, né? Não vou descrever a posição, mas vocês já devem imaginar. Só que eu não estava conseguindo ficar em pé. Porque a sensação que eu tinha, eu tava perdendo as forças na perna. Então eu fiz, rapaz. Aí ele chegou e fez, você quer a banqueta? Que é um banquinho que você senta. É um banquinho que você senta. E aí, beleza. Oxi, mamãe, você não tá sendo meu livro. Aí, beleza, eu não queria esse porque o pessoal fala que dá laceração, né? Ou você pode perder um pouco da força e tal. Aí, mas eu me rendi à banqueta. Eu lembro que é esse nome, né? Depois eu vou realmente ver se é esse mesmo. Eu me rendi àquele negócio, sentei. Aí, porque eu não queria na posição obstétrica, né? Ginecológica, na verdade, que é em cima da cama, enfim, vocês sabem. Aí, essa eu não queria, de jeito nenhum, porque tampa o ossinho do cóccix e piora a situação, né? Pra saída do bebê. Não queria. Aí, beleza, né? Fiquei lá na banqueta. E eu entrei na sala de parto na 3h15, como eu havia falado, né? Eveline nasceu de 3h41. Então, assim, meu expulsivo foi muito rápido mesmo. E aí, nesse meio tempo, eu tive um edema de colo, um começo de edema de colo, mas eles souberam contornar a situação, então não afetou, né, pra ela nascer de parto normal, não afetou nada. E depois eu descobri, conversando com a médica, que esse começo de edema de colo foi justamente porque eu fiquei muito tempo na bola de pilates. Não se pode ficar muito tempo na bola, só pode ficar perto do final, entendeu? Se já num momento mais... que você tá mais dilatada, né? Só pra dar uma relaxada. E não pode ficar tanto tempo como eu fiquei. Mas era a única coisa que aliviava a minha dor na lombar, né? Enfim, gente, pra terminar a situação, como ela nasceu muito rápido, eu tive uma laceração. Mas não foi uma laceração normal, comum, que eu já tinha medo de ter, né? Eu não queria ter. Se fosse da minha vontade, eu não teria. Mas eu já sabia que era muito comum acontecer. Que é o quê? A gente tem 4 graus de lacerações. Laceração grau 1, 2, 3 e 4. A grau 1 é só o tecidinho. Aí a 2 já é tecido com um pouco de músculo. Aí a 3 também é a mesma coisa, só que ela desce mais pro períneo. E a 4 une, né? Os 2 orifícios, se é que vocês me entendem. Já é uma bem mais séria e que precisa de mais cuidado. A minha não foi nenhuma dessas. Foi uma laceração de colo de útero. Ou seja, quando o bebê saiu rasgando um pouco. Nisso, assim, pra mim foi um pouco frustrante, porque eu queria ficar com ela, né? Na hora dourada e tal, 1 hora depois que a bebê nasce. Mas não me foi possível. E tudo bem, né? Tudo é vontade de Deus. Aí me aconteceu essa intercorrência, eu desci pro bloco cirúrgico pra fazer a correção. Levei alguns pontos, mas graças a Deus a minha recuperação foi super tranquila, só que foi um parto normal, mas eu tive uma recuperação como se fosse cesárea, porque eu tive que tomar RAC pra ter essa correção, tive que tomar mais cuidado, apesar de que a médica falou pra mim que era super tranquilo, porque o tecido do útero é uma área do corpo que é muito fácil, né, de se recuperar e tal.
Só que assim, foi uma condição muito rara que me aconteceu e que não é tão comum. É tanto que eu tentei pesquisar no Google e não achei quase nada. Pessoas também que aconteceram com isso, eu só achei uma moça que fez o mesmo curso que eu. Então assim, né? São intercorrências que acontecem, assim como mães que gostariam de ter um parto normal, não conseguem, tem que infelizmente ir para uma cesárea, e graças a Deus que existe a cesárea, que é um meio de salvar a vida. Então, é basicamente isso, gente, a minha experiência na partolândia, como o pessoal chama. E assim, valeu super a pena todo o sofrimento, que pra mim, eu não tava vendo aquilo como sofrimento, eu tava vivendo tudo intensamente pelo bem da minha filha, pra cuidar dela, pra estar com ela. E graças a Deus que eu sempre tive minha família me apoiando e cuidando de mim. E a rede de apoio realmente nesse princípio assim do puerpério é muito importante. Então, é isso. Contem para mim se vocês já passaram por alguma experiência parecida ou algo do tipo. Enfim, gente, muito bom partilhar um pouquinho da minha vida com vocês. Até pra mim mesmo, depois de assistir, né, num tempo distante aí, há alguns anos à frente. Não sei se eu vou esquecer do que eu vivi, porque realmente é uma experiência muito marcante na vida de uma mulher, a chegada de um filho. Mas é isso aí, muito obrigada por ter me assistido e até a próxima.